Eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você seja muito sincero comigo. Em algum momento você já parou para refletir sobre qual é o seu verdadeiro propósito como profissional do audiovisual? Se você vai me dizer que é só fazer vídeo, a gente precisa conversar e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque a gente precisa entender que nós, como profissionais do vídeo, precisamos ir muito além de produzir vídeo. A gente precisa entregar alguns resultados, algumas transformações lá na vida do nosso cliente ou da empresa dele, porque senão a gente vai acabar ficando pelo caminho muito cedo, o cliente vai esquecer que a gente existe, porque a gente não vai conseguir se conectar com a dor do nosso cliente se a gente não entender o porquê que a gente está produzindo determinado formato de vídeo e oferecendo para o mercado. Eu tive um professor, quando eu estudava direito, esse professor, ele chegava na sala de aula, ele chegou uma vez na sala de aula e aí ele falou o seguinte, apontou assim para a parede onde estava o quadro e aí ele perguntou: "O que vocês estão vendo aqui?" Obviamente, o que tinha na parede era o quadro, né, o quadro verde. E aí todo mundo começou: "Pô, tô vendo a parede branca, ou tô vendo o quadro." Mas as respostas, elas se limitaram a isso. E aí ele falou o seguinte, ele virou para a turma e ele falou o seguinte: "Vocês precisam enxergar além do quadro verde." Aí todo mundo ficou pensando, mas o que esse professor quer dizer com isso, né? Aí ele falou o seguinte: "Vocês precisam enxergar além. Vocês estão vendo aqui o quadro de madeira, né, pronto para ser usado, mas os processos que vieram antes disso, a madeira sendo plantada, a madeira sendo cultivada, a madeira sendo extraída, sendo beneficiada, sendo pintada, ou seja, vários processos que vêm antes, até a chegada do momento da utilização daquele quadro. Mas isso vale para qualquer atividade, inclusive para a nossa de produção de vídeo. Ou seja, a gente precisa ver além da produção, além do vídeo pronto. Então eu quero que você faça essa reflexão junto comigo a partir de agora. Porque se a gente não tiver um propósito na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, logo logo as coisas deixam de fazer sentido, a gente se desmotiva de sair de casa todos os dias, ir para a produtora ou de abrir o computador se você trabalha em home office, porque não tem propósito. Eu vou te falar sobre o nosso propósito na Metamorfose Filmes para você associar com o teu dia a dia e ver se faz sentido também para você pensar dessa maneira. Eu acho que faz. Olha só, na produtora, a gente trabalha para que o nosso vídeo seja o meio para o nosso cliente fortalecer a marca dele, vender mais o produto ou o serviço que ele oferece para o mercado ou economizar recursos da empresa dele. Basicamente, esse é o nosso propósito, é produzir ferramenta comercial em vídeo que tenha capacidade de provocar uma dessas três transformações. E é perfeitamente viável a gente fazer isso. Quando a gente produz um vídeo institucional para um cliente, para mostrar a empresa, para mostrar a fábrica, o parque fabril, a presença de mercado dele, eu estou contribuindo para que ele tenha a ferramenta adequada para entregar para o time comercial dele, ou para o time de marketing também, para ele vender mais os produtos ou os serviços que ele tem lá para oferecer para o mercado. Quando a gente faz isso, a gente também está contribuindo para que ele fortaleça a marca. Por exemplo, quando a gente desenvolve um programa de geração de conteúdo estratégico para o nosso cliente, a gente também pode fazer com que ele venda, mas também pode contribuir para que ele fortaleça a marca dele. Então, olha só, os propósitos que andam lado a lado da nossa produção. Só que o óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. E muitas vezes, mesmo a gente fazendo, entregando a transformação, a gente não se dá conta disso. E quando a gente não se dá conta da transformação que a gente pode provocar lá na empresa do cliente, a gente está desvalorizando o nosso trabalho. Porque a gente está produzindo vídeo por produzir vídeo. Mas, poxa, que tipo de transformação o meu vídeo é capaz, a minha ferramenta, o meu serviço é capaz de provocar no cliente? Muitas vezes, a gente vai, por exemplo, vai fazer um vídeo para apresentar um determinado produto lá na empresa do cliente. Vai fazer um vídeo para apresentar esse produto aqui, as atribuições, olha, ele, sei lá, tem aqui a cabeça flexível, ele gira, não sei o quê. Cara, através do vídeo, o cliente vai vender mais. Então é importante a gente saber que sim, nós vamos contribuir para que ele performe melhor comercialmente. Como que a gente vai fazer o nosso cliente economizar recursos através do vídeo? Geralmente, tempo e dinheiro. Não só economizar, mas muitas vezes a gente vai fazer com que ele otimize tempo e dinheiro também.
Perceba, quando a gente faz um vídeo técnico de demonstração de um determinado produto que o cliente tem lá, equipamento, pode ser serviço também, e ele, por que não? Ele vai botar aqui, ó, um QR Code, já pensou? Ele fazer um vídeo para demonstrar um determinado equipamento, faz de conta que isso aqui é a embalagem disso aqui, tá? Aí ele vai botar um QR Code aqui, ó, a gente tem que sugerir isso para o cliente, tá? Para a gente poder explorar, extrair o máximo do que a nossa ferramenta tem para oferecer. Ele bota um QR Code aqui e distribui, vende esse produto. E o cliente dele que comprar isso aqui vai fazer a leitura do QR Code para aprender como é que se instala. Claro que aqui a gente está falando sobre um equipamento extremamente simples, né? Mas já pensou isso aqui sendo aplicado a um equipamento mais complexo, que demanda muito mais entendimento no momento de fazer a montagem, de fazer a regulagem desse equipamento? Ele, através desse vídeo, ele vai esclarecer dúvidas do cliente dele e muitas vezes, veja, muitas vezes ele não vai precisar enviar um técnico para esclarecer dúvidas, para fazer treinamento, para fazer a regulagem do equipamento. Ele está economizando hora técnica, ele está economizando passagem aérea, ele está economizando, o que mais? Diárias, ele está economizando hospedagem, alimentação, tudo isso porque a gente produziu um vídeo de maneira intencional, para que o cliente entenda que sim, ele vai otimizar ou ele vai economizar recursos através do vídeo que você produz, através do vídeo que a gente produz aqui. Então, por isso é importante a gente lembrar que sim, existe um propósito por trás ou lado a lado do que a gente oferece. A gente tem que ter consciência disso, porque se a gente tiver consciência disso, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a percepção de valor sobre o serviço que a gente oferece para o mercado, sobre o vídeo que a gente produz. Mas para isso, o cliente não tem a obrigação de saber disso. E muitas vezes ele até sabe sobre a importância do trabalho que a gente vai entregar para ele, mas ele não dá tanta importância assim, afinal de contas, se ele der muita importância, a gente vai entender que sim, a gente é fundamental para ele, o vídeo é fundamental para ele otimizar a campanha dele, para ele vender mais, como eu falei há pouco. Então a gente vai tendo consciência disso, a gente vai cobrar mais, afinal de contas, a gente sabe da importância da nossa ferramenta para o desenvolvimento das campanhas dele. Então, se a gente não tomar consciência, o cliente também não vai nos dizer, ó, poxa, teu vídeo é muito importante, é determinante para que eu tenha esse material e consiga plugar nessa campanha que eu vou realizar aqui. Cara, quem tem que ter consciência sobre isso somos nós, que somos produtores, somos nós que vamos produzir e entregar a ferramenta adequada de acordo com a necessidade, com a dor, com o problema que o cliente tem lá. Só que eu vejo que muita gente acaba fazendo vídeo por fazer. O cliente encomenda um vídeo, o cara nem sabe, nem pergunta para o cliente qual é o propósito, qual é a dor que ele quer atender, qual é o problema que a gente precisa resolver através daquele vídeo. Esse cliente está querendo um vídeo para quê, afinal de contas? Ele quer vender, ele quer economizar. Veja, eu consigo, sim, você consegue provocar essas transformações na vida do cliente ou da empresa dele através do vídeo, mas obviamente precisa ter intencionalidade, precisa ter propósito nessa produção. Por isso que eu perguntei lá no início, afinal, você sabe qual é o seu propósito como produtor de vídeo, como produtora de vídeo? E eu falei, se o seu propósito é simplesmente produzir vídeo, mas sem saber o porquê que você está fazendo isso, você precisa rever, você precisa parar, botar a bola no chão e entender que o vídeo que você produz precisa e pode provocar essas 3 transformações que eu falei para vocês agora há pouco. Então, só para a gente relembrar, precisa sim ter um propósito muito bem definido. A gente precisa enxergar além do quadro verde. A gente precisa enxergar além do vídeo pronto. É isso que a gente precisa fazer para que a gente consiga aumentar a percepção de valor sobre o trabalho que a gente está oferecendo, sobre o serviço que a gente está oferecendo para o nosso cliente. Porque sim, ele é importante para fazer o cliente vender mais, economizar recursos ou otimizar os recursos e fortalecer a marca. Geralmente o cliente está buscando uma dessas 3 transformações, mas obviamente você como produtor, como videomaker, como produtora, gestor de produtora de vídeo, você precisa ter consciência disso, porque o seu cliente não vai ter. E se tiver, ele não vai fazer questão nenhuma de te falar. Poxa, quem tem que saber que a gente tem ouro nas nossas mãos, que é a nossa produção de vídeo, é a produtora, é o produtor. A gente precisa valorizar o que a gente faz. A gente precisa profissionalizar o mercado que a gente está atuando, porque o mercado lá fora não vai fazer isso pra gente, tá?
Então bora lá, eu quero que você comente aqui embaixo se isso faz sentido para você, se você já tinha parado para pensar sobre as transformações que o teu vídeo pode provocar lá na vida do cliente ou da empresa dele. Escreve aqui que eu quero saber. E outra coisa também, viu? A gente consegue medir tudo isso. Claro que sim, a gente consegue produzir prova social, produzir depoimentos de clientes que a gente atendeu, relatando essas transformações, essas experiências que eu citei há pouco. A gente consegue fazer isso, porque eu vejo que tem muita dúvida sobre, Pedro, mas como é que eu vou mensurar, como é que eu vou provar, como é que eu vou tangibilizar, vou materializar essas transformações que eu posso provocar lá? Através de prova social, um caminho muito interessante. Grave depoimentos do seu cliente falando sobre o objetivo que vocês setaram no início da produção e onde vocês chegaram com essa produção. Se vocês conseguiram atingir os objetivos. Agora, claro, para saber se os objetivos foram atingidos, eu preciso saber qual é o objetivo inicial. Onde você vai, ou para onde você vai conduzir o seu cliente em uma determinada produção. Porque se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. É ou não é? A gente não sabe se a gente vai produzir um vídeo para ele vender mais, para ele fortalecer marca, se ele quer economizar com o vídeo que a gente vai produzir, otimizar recursos. Só assim, eu sabendo qual é o objetivo, lá no final da produção, eu vou saber se eu consegui ou não atingir os objetivos. E se eu conseguir, eu vou ouvir o meu cliente relatando os benefícios daquela produção para a empresa dele, para o serviço dele, como que ele conseguiu fortalecer a marca, como que o vídeo conseguiu fazer com que ele aumentasse as vendas também. E aí você tem a melhor e mais eficaz ferramenta que existe no mercado à sua disposição, porque muitas vezes o seu cliente, o meu cliente, me contrata para produzir prova social com clientes dele. E você tem todas as ferramentas na mão. Tem câmera, tem microfone, tem luz, é o seu dia a dia. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer o que o cliente nos contrata para fazer, sendo que a gente tem todos os recursos à nossa disposição para implementar a nosso favor. Então, grave sim depoimentos com seus clientes e use isso nas suas propostas também. E pense sobre qual é ou quais são os seus propósitos como produtor ou como produtora de vídeo. E escreve aqui embaixo se o conteúdo foi relevante para você. E não esqueça de se inscrever no canal também, né? Se inscreva no canal, ativa as notificações ali para ficar por dentro dos conteúdos que eu tô a toda semana dividindo aqui com você. Bons negócios e logo logo a gente se encontra de novo.